A paz do Senhor Jesus para todos. Queridos, vamos dar início aqui a essa live. Peço a vocês que vocês lembram da semana passada, não, foi quarta-feira, nós falamos sobre a ciência se multiplicando, sobre o metaverso. Hoje nós vamos falar sobre o conhecimento. Hoje nós vamos falar do conhecimento da verdade. E hoje é muito falado no Brasil, principalmente pelo governo aí do Brasil. Sobre João 8:32. Quero falar com vocês sobre esse capítulo, João 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vou repetir, João 8:32. Muito falado esse ano no Brasil. Esse ano não. Uns 4 anos aí, desde que esse governo entrou. Ele sempre fala sobre João 8:32, presidente da República. Irmão, isso aqui é muito profundo. Não é só aquela palavra do conhecimento, não. Não é só conhecimento. É mais profundo que essa palavra conhecereis a verdade. E, na verdade, quem te liberta? É a verdade? Tem fundo de verdade nisso. A verdade vos libertará. E a verdade vos libertará. Mas ele está falando aí, né, já numa segunda dispensação. Na primeira, ele fala assim, e conhecereis. Esse aqui está o segredo, querido. Aqui está o segredo do que eu estou falando com vocês. Aqui. Vou até subir aqui. Vou até passar uma amarela aqui. Está entendendo aqui, querido? Aqui, ó. E conhecereis. Aí está o segredo. As pessoas, às vezes, não entendem isso. Está certo, que é o conhecimento. Aí vem, e conhecereis a verdade. Tem que parar na vírgula. Para entender, né? Às vezes as pessoas passam direto, e conhecereis a verdade vos libertará. Não é só conhecer, não é só a verdade vai libertar. Amém. Quem é a verdade, irmão? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem disse assim? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João, capítulo 14. Aí mesmo no João, capítulo 14. Aí mesmo. Ele fala sobre eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Quem é a verdade? Sou eu. Ele é a verdade. Mas antes disso, irmão, amém. Ele é verdade. Mas antes disso, ele disse, ele mesmo disse, o Senhor Jesus disse, e conhecereis, aqui está o segredo. Irmão. E conhecerei, primeiro é conhecer. Eu, com 14 anos de idade, eu não tinha para onde correr, corri para os braços do Senhor Jesus. Com 14 anos de idade, eu não tinha para onde correr, eu corri para os braços do Senhor Jesus. Não entendia nada. Fui para o braço do Senhor Jesus porque eu tinha medo. Isso tem... Vai fazer 46 anos. Eu fui para os braços do meu Senhor. Abracei ela, ó. Abracei ela. Abracei ela.
li, reli, várias vezes, toda. E transformou a minha vida. Mas eu tive que conhecer ele, ó. Eu conheci ele. Eu conheci ele. Deus. Eu conheci ele, o Senhor Jesus. Aqui está. Aqui está o segredo. E conhecereis. Primeiro é conhecer. Quando você conhece ele, você sabe que se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você conhece ele, você sabe que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se ele aprova você, quem te desaprova? Conhecimento, irmão. E conhecereis. Portanto, nenhuma condenação há para o cristão em Cristo Jesus. João 8, 1. Não tem mais condenação para quem está em Cristo Jesus, ô glória. Conhecimento. Conhecer mesmo. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Conhecimento. Deus falando para Sara. De Abraão. Como disse o Pedro, né? Para quem iremos nós? Para onde iremos nós? Só o Senhor tem a palavra de salvação. Conhecimento. Lago de fogo. Conhecimento. Inferno, Hades. Conhecimento. Seol. Conhecimento. Pai, Filho e Espírito Santo. Conhecimento. Anjos eleitos e anjos caídos. Conhecimento. E eu vou continuar para vocês. Conhecimento da palavra. A igreja é a noiva de Cristo. E se tornará esposa. Eu tenho certeza que eu estou falando, o Espírito Santo de Deus está chorando dentro de mim. Porque muitos têm várias Bíblias em casa, mas não leem. Não sabem o que estão perdendo. Não sabem como estão se prejudicando. Outra palavra que muito fala o presidente da República. Ele fala que, por falta de conhecimento, meu povo se corrompeu. Conhecimento. Mas eu estou falando aqui para vocês, são frases que você ouve. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Conhecimento. Preste atenção no que eu estou falando aqui, querido. O conhecer vem antes da verdade. Como que você pode conhecer a verdade se você não busca? Olha, irmão, bilhões de pessoas passam pela Terra sem conhecer a verdade. Como que o Senhor Jesus pode te libertar se você não o conhece? Quantas religiões há na face da Terra que não ensinam o conhecimento da verdade e diz que é a religião de Deus? Religião, denominação de Cristo. Mas não ensina a verdade, não ensina o amor de Deus, o grande amor. O maior ato de Deus na Terra não é ensinado, porque lhe falta conhecimento. Preste atenção, estou falando em conhecimento ainda. Porque ele está dizendo aí, e conhecereis primeiro a verdade. Olha só, querido, não vou tomar muito tempo de vocês, não, para vocês meditarem. E conhecereis a verdade. Aí vem a verdade, que é a segunda dispensação. E vem o segmento desse conhecimento. Porque quando você conhece a verdade, aí sim.
Aí sim você tem um segredo dentro do teu coração. Quando você conhece a verdade. Como que eu posso ler a palavra e conhecer a verdade? Ler. Já falei isso aqui várias vezes. Estudar e pedir a direção do Espírito Santo. Não é só ler. Porque ler, milhares de religiões leem a Bíblia. Mas falta o estudo da palavra. Falta a direção do Espírito Santo de Deus. 3 coisas que está nesse conhecimento. É você ler. Ler. 2, estudar. 3, se você leu e estudou, pediu a direção de quem? Dele. Ele, aqui está Deus aqui, querido. Ah, a Bíblia é Deus? É a palavra dele. E muitas vezes você não dá valor. E muitas vezes eu não dei valor. A minha Bíblia ficava muitas vezes, e eu li ela várias vezes. Mas depois eu fui entender que eu tinha que buscar a direção do Espírito Santo de Deus. Eu estudei ela várias vezes, mas depois eu tive que entrar na terceira dispensação, que é a direção do Espírito Santo de Deus. Não adianta só ler e estudar, precisa da direção do Espírito Santo de Deus. Para ele revelar na tua mente, no teu coração, o que ele quer de você. Não seja um religioso, seja um adorador de Deus. Não participe integralmente, que eu estou dizendo, de denominações e religiões. Participe integralmente do reino de Deus. Não sou contra a denominação, não. Denominação, não. Sou contra a dominação. As pessoas dominam a outra através de uma religião. Eu sou a favor da denominação, não da dominação. E há muitas religiões, muitas denominações dominam o homem e leva ele ao inferno. Mas Deus não, Cristo não. Cristo veio para te libertar. Você só é liberto se você ler, estudar e pedir a direção de Deus. 3. 1, ler. 2, estudar. 3, pedir a direção do Espírito Santo de Deus. E conhecereis. Aí você vai conhecer. Mas ler estudando, pedir, Senhor, me dirija, me mostra, me ensina. Eu quero a tua revelação. E ele vai te revelar o segredo dele. A palavra de Deus é o próprio Deus. Lê João 1. Lê João 1. As pessoas não entendem, irmãos. A palavra é dele. É ele falando. Então, o que é a Bíblia Sagrada? É o próprio Deus te falando para você. Quantas Bíblias você tem em casa? Quantas Bíblias você tem em casa? E não lê nenhuma? Não estuda nenhuma? Se lê e estuda, está faltando a direção do Espírito Santo de Deus. Agora, tudo isso, irmão, você precisa do coração sincero. Coração de verdade, coração verdadeiro, um coração sincero, um coração humilde. Não estou falando de pecado, não, irmão, porque pecado todos nós pecamos, nós somos pecadores. Mas temos significado nesse pecado, desse pecador aí. Nós somos remidos e lavados pelo sangue de Cristo e não voltamos a ficar pecando por aí. Glória a Deus. Então você precisa conhecer a verdade primeiro. E verdadeiramente, quando você conhece a verdade, aí vem a terceira palavra aqui, ó. Libertará. Quem precisa de libertação aí? Quem quer libertação na sua vida? Não, mas eu ainda tenho um pecado esdrúxulo. Aquele pecado pesado, aquele pecado que eu não largo, aquele vício, aquele mau pensamento, aquela orgia, aquela coisa que está no meu coração, está na minha mente que não para. Qual é o seu pecado? Você precisa de libertação. Se você precisa, como eu preciso também, nós precisamos de libertação. Se nós precisamos de libertação, porque, irmão, ninguém está liberto 100%. A gente está sempre brigando com o pecado. O servo verdadeiro de Deus não peca voluntariamente. Ah, vou pecar hoje. Não. Ele pode até pecar, mas ele não sai de casa pensando em pecar. Você precisa de libertação? Está aqui o segredo, ó.
Irmão, se você ler a Bíblia todo dia, eu sempre oriento a ler 10 capítulos por dia. Pastores, os antigos, os novos, 10 capítulos por dia. 10, desculpa, capítulos, 10 capítulos por dia. O início. O antigão, querido, 20 capítulos. O pastores, um livro por dia. Se você ler a Bíblia todo dia, não é só chegar na igreja e abrir a Bíblia, não, irmão. É em casa todo dia, com sinceridade. Ler, estudar e pedir direção de Deus, irmão. Você vai ser liberto de todo o pecado. Principalmente aqueles esdrúxulos, aqueles pesados, aqueles que não te abandonam, aqueles que você não consegue sozinho. Só em ler a palavra você vai ser liberto. Quem está falando aqui tem experiência de 45 anos na caminhada. Vou ler de novo. E conhecereis a verdade libertará. São 3 situações aí. Primeiro, você tem que conhecer a verdade. Se você não conhecer a verdade, como que ela vai te libertar? Como que você conhece a verdade se você não bota a mão na Bíblia para ler? Quantas Bíblias você tem em casa? Tem que conhecer primeiro aqui, ó. Conhecimento. Deus te abençoe. Só peço a você, irmão, que duplique esse canal aí, irmão, para que outras pessoas assistam. Mano, envia para outras pessoas aí o conteúdo aí, esse vídeo. Envia aí para os seus irmãos, estou te pedindo. Em nome do Senhor Jesus. Se você ama a obra de Deus, se ama a Cristo Jesus, duplica essa mensagem. Se inscreva no canal. Deus te abençoe. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém.